Olá pessoal, eu sou o professor Lauro Eduardo Kozovitz. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Orientada a Objetos com Java. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para os novos vídeos. Se gostou, deixe o like, coloque seus comentários e vamos em frente. No módulo de hoje, veremos o modificador static, a classe math e a classe stack. Então vamos lembrar um pouco de geometria. Se a gente tiver um problema do tipo, um veículo movendo-se 10 metros sobre um plano inclinado, em 30 graus do solo, terá se elevado quantos metros ao fim do trajeto? Né? Então, naturalmente, quer dizer, se você for resolver isso aí com a matemática, né, usando uma programação disso, você precisa saber o cateto oposto aos 30 graus, e aí você vai usar o seno de 30 graus. Né? Então, você tem 10 metros, que seria a hipotenusa, né, que é o comprimento a ser percorrido, vezes o seno de 30 graus, para encontrar essa altura. Tá? Então essa seria o que você faria numa linguagem como Python, ou faria com uma linguagem como C, por exemplo, e utilizaria uma função para resolver isso. O problema é o seguinte: se no caso do Java tudo são classes e objetos, então você não vai ter biblioteca de funções soltas, não tem realmente. Tá? Não é como nas outras linguagens. Tudo faz parte de um objeto. Se tiver alguma função, vai ser um método pertencente a uma classe. Então, deve existir uma classe matemática para permitir o uso de métodos matemáticos, para fazer as operações matemáticas. Então, se a classe for math, por exemplo, tá? E de fato a gente usa uma classe math, então a gente teria que ter isso aqui. Eu teria que instanciar um objeto math, ou seja, criar uma referência aux, um auxiliar, aí, gastar memória para fazer isso. Aí depois eu teria que pegar uma variável real h igual a 10, que é o comprimento em metros, vezes esse aux.sinus, né, que é para calcular o seno, de aux.pi, que é o valor de π, dividido por 6, que seria π sobre 6, daria 30 graus. Né, o ângulo é sempre em radianos. E aí a pergunta, tá ok? É isso mesmo? Na verdade, não. O problema é que se a gente tiver que criar um objeto a cada uso, imagina um processamento científico, algo que você vai utilizar em Java, e o Java é utilizado em processamento científico também, tá? Você teria que o tempo inteiro estar criando objetos, quer dizer, gastando memória, vai perder a legibilidade do código, você está uma etapa de criação do objeto, enfim, fica visualmente ruim também, né? E está alocando memória sem necessidade. Então existe uma forma de contornar isso, ou seja, já que tudo tem que estar ligado a uma classe, a ideia é eliminar a criação do objeto, ou seja, você já ter os atributos e métodos estáticos, ou static, ou seja, já existir em tempo de compilação. Porque veja que a classe é uma forma. A classe não tem nenhum código, não tem nenhuma variável, não é nenhum atributo, nem nenhum método. Ou seja, só no momento que você faz o new é que você cria aquilo. Pelo menos em termos didáticos a gente imaginou dessa forma. Ou seja, new, nome da classe, passando o construtor dessa classe, você vai alocar os métodos, você vai alocar os atributos e assim por diante. Agora, existe uma classe tanto de atributos quanto de métodos usando o modificador static que faz com que esses atributos e métodos não precisem ser instanciados, não precisa você criar um objeto para que eles possam existir. Ou seja, já existem em tempo de compilação da classe. E isso aí são atributos e métodos estáticos, que você consegue isso através da palavra static. Então, como ficaria o código e a classe math? Tá? A gente teria como na primeira linha, ou seja, a gente tem lá um double H igual a 10 vezes math, ou seja, o nome da própria classe, não tem objeto nenhum aqui, ponto sin, quer dizer, de sinus, math.py sobre 6. Então, sin é um método static e py é uma constante static. Tá? A classe math poderia ser implementada dessa forma. Ou seja, eu poderia colocar public final class math, estamos vendo esse uso de final aqui. Public static, ou seja, sempre já vai existir junto com a classe. Final, ou seja, eu quero transformar
esse atributo aqui em constante, final, double, porque é um número real, e aí eu coloquei com algumas casas de precisão, mas provavelmente deve estar até com muito mais do que isso. Eu estou imaginando como seria, como é que as pessoas que fizeram a classe math a fizeram. Então aqui eu tenho public static double sinus, né, que é a função que calcula o seno. Vou receber um ângulo em radianos, tá? Vou de alguma forma aqui, expansão em séries, alguma manipulação matemática para calcular, dado um ângulo em radianos, ou mesmo uma tabela, obter o valor do seno desse ângulo e retornar o valor desse seno, tá? Da mesma forma, outras constantes estéticas você vai ter, como por exemplo o valor de E, a base dos logaritmos neperianos, 271,828, vai estar lá disponível, ou seja, public, ou seja, pública, disponível para uso, static, ou seja, não preciso criar um objeto, está disponível na classe math.e, math.py, tá? Final, ou seja, uma constante, e aí o número real e a definição, sempre lembrando que é em maiúsculas, né? É uma convenção isso. E aí uma coisa interessante, você, para evitar até impedir que alguém faça a instanciação desse objeto, que a classe math na verdade é um artifício para você disponibilizar essas constantes e essas funções, mas sem subverter o Java, que é totalmente ligado à classe de objetos. Não é como o C, que existe, convive, o C++ convive com a orientação a objetos, e o C clássico. O C clássico é um subconjunto do C++. No Java não, no Java tudo são classes e objetos. E aqui, para evitar que alguém queira criar um objeto da classe math, ele colocou o construtor padrão, e só esse construtor, como sendo privado. Ora, se o construtor é privado, eu não vou conseguir instanciar. A princípio eu não vou conseguir instanciar. Tá? No meu programa que usa a classe math eu não vou conseguir fazer isso. Ok? Então aí a gente pode até pensar nos usos de final. Quer dizer, você já usou, até nos exercícios, nos primeiros módulos, o final para tornar constantes alguns atributos. Por exemplo, salário do funcionário, agora aqui a gente viu o valor de π, o valor do E e outras coisas também. Então, assim, no exemplo anterior, no math, a gente colocou o final para impedir que a classe math tenha uma classe filha, você impede até a herança com isso. Tá? Então, um outro uso do final é você dizer, olha, essa classe não vai ter herdeiras, essa classe não vai ter subclasse, nenhum tipo de subclasse. Tá? Então, o final aplicado a classes impede a herança. E, finalmente, aí um trocadilho infame, o uso de final aplicados a métodos impede o override, impede a anulação, impede a sobrescrita. Tá? Então, esse é o terceiro e último uso do final. Tá? Você pode impedir que a classe tenha herdeiras, você pode impedir que um método seja sobrescrito, uma classe abaixo, e você pode usar o final também para tornar constantes alguns dos atributos. Vamos ampliar aqui a explicação. É uma explicação boba, mas a gente vai tentar fazer dessa forma. Então imagine que você tem aqui uma classe livro, e nessa classe livro eu tenho 3 atributos. O nome do livro e os gets e sets correspondentes, o preço e o desconto que você pode aplicar a cada livro. Tá? E um programa na livraria com um trecho de código no arquivo livraria.java. Então vamos supor que você tem uma classe livraria, aí eu preciso calcular o preço final de um livro que eu estou passando como parâmetro. Tá? Então eu recebo aqui a referência para o objeto livro, book 1, por exemplo, eu pego o preço, e aí eu estou fazendo um cálculo, né, pegando o desconto desse livro 1, fazendo o cálculo do valor, quer dizer, o preço menos o valor do desconto, e aí retornando esse valor. Agora imagina que, é um exemplo simples, né, só para poder explicar esse uso de static. Imagine que o livreiro ele tem uma política de descontos únicos para a loja, e ele quer, para evitar que haja alguma inconsistência, que se tiver um desconto num livro, não tem um desconto diferente num livro e diferente num outro, né? Quer dizer, distinto num livro e distinto no outro.
tá? Então isso até poderia gerar um problema na hora de calcular. A loja toda está com 30% de desconto, eu comprei esse livro e quando cheguei em casa vi que estava só 10%. Tá? Então, assim, para garantir que todos os livros tenham o mesmo desconto, o que você poderia fazer? Em vez de ter um desconto associado a cada objeto, a cada referência, né, um desconto associado a uma instância, né, porque cada instância tem uma cópia de tudo na classe. E é independente. Cada livro, cada instância tem seu preço, teria seu desconto, etc. E o que a gente está querendo aqui é que todos os livros nessa livraria tenham exatamente o mesmo desconto, não importa que livro seja. Tá? Então, com isso, a gente vai fazer o que está aqui. Vamos fazer aqui a classe livro com o nome e o preço, e os seus guests e sets, tranquilo. Mas o desconto eu vou colocar ali como static. Tá? Então, R$1 o desconto. E o get desconto eu vou obter o desconto, e o set desconto eu vou definir também o desconto. Ou seja, observe aqui, tudo tem que estar static. Tá? E uma coisa interessante, aqui no set desconto, se você passar o parâmetro desconto, como é que você vai resolver a ambiguidade? Aqui você não poderia usar o dis, porque o dis é um endereço do objeto na memória. E, na verdade, esse desconto, esse atributo de classe desconto que está aqui, ele não tem um endereço para cada objeto. Então, não posso usar dis ponto. Atenção para isso. Tá? Estaria errado uma questão assim. Então, cuidado, isso aqui daqui pode sair uma questão perguntando sobre isso. Tá? E um programa na livraria, como seria o trecho de código? Você poderia pegar o preço, e desse preço eu pego da classe livro o desconto da classe livro, que é um valor fixo para qualquer livro, e aplicar esse desconto aqui. Tá? Essa que seria a ideia. Então, por exemplo, se o desconto for 0,2, então é 0,2 vezes o preço, e eu vou subtrair do preço, né, por isso que eu estou multiplicando por 1, menos o preço vezes o 0,2. Outra coisa bastante importante, já foi também bastante pedido em provas anteriores, avaliações anteriores. Um método de instância, ele pode usar um atributo de classe static. Claro, ele já existe desde a compilação. Mas um método de classe, pensa bem nisso, ele não pode usar um atributo de instância. Por que isso? Olha, se eu tenho um método de classe, tá? Por exemplo, se aqui no set desconto eu tivesse alguma maluquice que eu quisesse usar o nome do livro, eu não poderia. Porque se eu colocasse o código aqui onde eu estou mexendo com o mouse do nome, que nome é esse? Ele ainda não existe. Só vai existir quando fizer o livro. E assim mesmo, qual livro? São vários os objetos, cada um diferente do outro. Então eu não poderia colocar o nome aqui. Não poderia nem colocar diz.nome. Diz o quê? São várias referências, vários objetos, cada um numa posição de memória diferente. Na hora da compilação não existe nome, não existe preço. Existe o desconto, mas o nome e o preço ainda não. Então, um método estático não pode usar um atributo de instância. Tá? Essa é a explicação. Uma outra pergunta para você pensar, que é uma pergunta bastante interessante também, bastante útil isso. Tá? Você conseguiria instanciar uma classe com consultor privado? Lá na classe Math, a gente falou, para impedir que algum desavisado, ou alguém gaste memória à toa, construa um objeto da classe Math, a gente vai colocar o consultor padrão de Math como private, para que ninguém tenha acesso a construir. Então imagina que se eu tenho aqui um videogame, é claro que eu estou simplificando bastante, né? Então a classe game. Então tem o game name, tá? String. Aí eu tenho um private game, que eu dou aqui o nome do jogo, e eu faço game name, recebe name, tá? Então aqui está essa situação aqui. Claro que um jogo teria muito mais coisa, inicialização de uma série de variáveis, estruturas de dados, cores, texturas, teriam linhas de execução, uma coisa bastante complexa. Aqui eu estou colocando só o construtor do jogo e o nome do jogo, tá? Vamos simplificar bastante aqui. Mas se a classe está aqui game e o construtor está privado, como é que eu vou conseguir fazer
instanciar uma classe do jogo. Por exemplo, imagina que você tem isso aqui, ó, public class prog. Aí está fazendo uma pergunta aqui, tá? Public static void main, os parâmetros, e vou começar aqui meu jogo. Game G, ou seja, a minha referência, vai ser new game air attack. Imagina que fosse um jogo aqui, eu até construí um jogo uma vez com esse nome, um jogo de celular também bem antigo, né? E vamos supor que eu quisesse fazer isso aqui. Não poderia. Aqui dessa classe prog, um outro arquivo, uma outra classe, eu não consigo enxergar o private game. Eu não conseguiria fazer isso, tá? Então como é que eu conseguiria instanciar esse jogo e começar esse jogo? Bom, antes de responder essa pergunta, por que o main, o ponto de entrada do seu programa, ele precisa ser static, tá? Acho que você já tem condição de resolver. Ou seja, primeiro, main é uma palavra reservada para ser o ponto de entrada. Você pode ter até um programa com várias classes, com vários mains, e você escolhe onde você vai começar. Mas uma vez você tendo escolhido que você vai querer o main da classe prog, tá? Ou seja, você colocar Java prog, ele vai procurar pelo main e vai executar. Primeira coisa, esse main tem que ser público, senão da linha de comando, do ambiente integrado de desenvolvimento, do sistema operacional, você não conseguiria enxergar esse main, então tem que ser público, tá? Se o main não fosse static, para que o main existisse, eu teria que fazer um new prog, ou seja, eu teria que criar esse método main. Mas como que eu vou criar o método main se o Java não começou? Eu não tenho como colocar uma instrução new prog para poder existir o main. Então esse main precisa ser static. E como o main não vai retornar nada para o sistema operacional, para a linha de comando, para nada disso, então ele é void. Então, se te perguntarem por que esse main que está aqui precisa desses modificadores que estão dessa forma, você já sabe o porquê do público, o porquê do static e o porquê do void. Tá? Então vamos voltar aqui à nossa pergunta. Será que dá para a gente instanciar uma classe com construtor privado? Como é que eu criaria o meu jogo, colocaria o meu jogo para rodar, criar um objeto desse jogo, se o construtor é privado? Então, sim, é possível, né? Então criar todo esse suspense e todo esse mistério, para quê? Mistério não, suspense, né? Porque eu sei a resposta. Você pode criar sim. Então você teria que criar a classe game. Então está aqui da mesma forma, private string game name, tem lá o construtor privado, beleza, sem problema nenhum. Agora aqui no programa ponto de entrada, eu faria o seguinte, ó, game g igual game, aí eu vou chamar um método da classe game, portanto um método estático, passando o nome da classe. Então seria isso aqui, ó, gente. Eu teria um singleton, tá? Então eu vou ter lá um método estático, public, tem que ser público, static, game, ou seja, ele vai retornar um objeto da classe game, cria um único game, passa o nome do jogo, e aí o que eu vou fazer? Se singleton, que é um atributo do tipo game, for nulo, eu vou criar um novo jogo. Então singleton igual new game, e passo o parâmetro que eu estou querendo. Então poderia criar um air attack, poderia criar um outro jogo com outro nome e assim por diante. Então aqui eu consigo fazer new game. Por quê? Porque eu estou dentro da classe. Então a visibilidade dos métodos e atributos privados é total. Então eu posso realmente chamar o construtor de game. Ah, mas eu posso fazer isso? Claro, pode. Então criei aqui uma referência em memória para jogo, coloquei nessa variável chamada singleton, e vou retornar esse singleton. E esse singleton aqui eu estou guardando na minha memória, tá? Então, observa como é que fica esse negócio aqui. Se eu chamo pela primeira vez, aqui na linha do meu ponto de entrada do programa, ele vai executar esse código, que é static, e vai perguntar, o singleton é nulo? Sim, primeira vez que eu estou executando, ele é nulo. Na compilação ele era nulo. Se for nulo, eu vou fazer singleton recebe o endereço da instância. Então, se for o endereço 1234, esse endereço agora vai, em vez de ser nulo, vai ser 1234. E vou retornar esse 1234.
E esse 1, 2, 3, 4 vem para cá, para essa referência, que aí eu já posso usar esse jogo. Se eu pedir para novamente chamar essa instrução, cria um único game, ora, ele não vai criar, ele vai ignorar o parâmetro, porque o singleton não é mais nulo, e vai retornar o que existe lá. Quer dizer, eu posso chamar 1000 vezes o cria único game, que ele vai continuar retornando o único game que foi criado. Tá? Então isso aí é bastante útil. Ou seja, se você tiver alguma necessidade de limitar o número de objetos, nesse caso aqui, criar um único objeto, você pode fazer dessa forma. Ou seja, você pode exigir que a classe não deixe que se crie mais do que um único jogo, tá? Através desse artifício aqui. Esse artifício é chamado um padrão de projeto, chamado singleton. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha lá um único acesso por usuário. Tá? Então eu tenho lá um programa que está rodando num terminal, que vai acessar um banco de dados, alguma coisa assim. E você não quer que tenha mais do que uma conta sendo invocada nesse programa. Tá? Então, quando você criar, vai estar retornando sempre a mesma conta. Que é o login que o cara fez, recebeu o endereço do objeto, que gerencia a conta de acesso a ele. Então você não vai criar várias contas diferentes no mesmo programa. Tá? Então seria uma utilidade. Tá? Então esse é um padrão de projeto chamado singleton, e é um artifício que você faz usando o static. Tá? Usando o static e construtor privado. Outros atributos e métodos da classe Math, só para você se familiarizar com o Javadoc. A documentação do Java, ela chama-se Javadoc, e aqui, por exemplo, eu tenho lá java.lang.math, ou seja, a classe Math, tá? Pertence a esse pacote JavaLang, e ela é filha de Object. Todas as classes no Java são filhas dessa classe, dessa superclasse maior, chamada Object. Então, se você quisesse você mesmo criar a classe Math, seria Public Final Class Math Extends Object. Tá? Esse Extends Object é até desnecessário. Isso aí, toda classe, por default, se você não definir de quem que ela é filha de Object. Tá? Então, nunca reinvente a roda. Se você procura alguma biblioteca útil, científica, financeira, de propósito geral, pode ter certeza. Ela já está disponível e bem documentada. Então aqui tem os campos, né? Tem o campo E na base dos neperianos, o valor de π também lá, estático e double. Aí tem vários métodos aqui, me perdi aqui. Vários métodos, como por exemplo, o valor absoluto que você passa, ele retorna, é estático também. O valor absoluto de um real, o valor absoluto de um int. Observa que esse ABS aqui é um exemplo de sobrecarga, né, pessoal? Quer dizer, a mesma assinatura com os tipos diferentes nesse único parâmetro. Tá? Da mesma forma que long. Você tem aqui ceil, que é você retornar o menor, né, valor real, né, de um argumento passado. Né? Tem o valor de cosseno também, tem o seno que a gente já viu também. O floor também, que é o maior valor real que você pode... que não seja maior que o argumento, e igual ao inteiro matemático, né? Max, quer dizer, você encontra o máximo de 2 números, tá? Então, enfim, você tem que dar uma olhada aqui e procurar, até experimentar, para você usar a biblioteca matemática. Para a gente fechar essa aula, vamos falar um pouco da classe stack. É óbvio que você tem no Java várias classes, né? Você tem hash tables, você tem pilhas, filas, outras coisas, né? Então aqui eu vou dar o exemplo com a classe stack, stack, e nessa classe stack a gente vai conseguir fazer um exemplinho aqui para mostrar o funcionamento, tá? Então todas as classes são filhas da classe mais elementar do Java, que é a classe Object, como a gente já falou. E ao invés de criar um array de um certo tipo de objetos, como fizemos, a gente pode criar uma pilha
né, ou uma fila, por exemplo. Então aqui no caso desse stack, tá, e existem outras classes também, a gente vai exemplificar com stack. Então como é que ficaria o programa? Eu faria import java util empty stack exception, a gente vai ver o assunto de exceções, ou seja, porque pode dar um erro e em Java não existem erros, existem exceções, na verdade, né, quer dizer, problemas que podem acontecer. Por exemplo, você vai colocar elementos numa pilha, a pilha está cheia, aí ele não dá um erro, ele gera uma exceção. Tá? Vou aqui importar java util stack, e aqui o programa que eu estou fazendo. Então, fazendo o stack demo, quer dizer, um programa qualquer de demonstração, o ponto de entrada, e aqui eu vou declarar a referência. Então, ST, ou o nome que você quiser dar, vai ser uma stack, classe stack. Aí tem uma novidadezinha aí para vocês, pessoal, que é o uso de generics, ou seja, é recomendado que você coloque aqui, entre sinal de menor e sinal de maior, o tipo do objeto que você vai hospedar. Então aqui eu vou colocar integer, tá? Que são inteiros, né? Classe de inteiros. Então eu vou fazer essa instanciação para lidar com essa pilha de inteiros, tá? Systemout.println, se eu mandar imprimir, vai imprimir que está vazio. E aqui eu estou fazendo a ação de empilhar 3 inteiros. Coloquei aqui para caber na tela as 3 linhas onde eu faço isso. Então, st push 1, 2 e 3. E aqui eu vou fazer, ó, enquanto for verdadeiro, eu vou imprimir o valor de stack. Então, eu vou ter lá a stack, que é o 3, 2, 1, né, que o topo da stack está o 3, depois vem o 2, depois vem o 1. Aqui o try, a gente vai ver sobre isso no capítulo de sessão, ou seja, eu vou tentar desempilhar, stpop, tá? Então eu vou desempilhar o 3, depois desempilhar o 2, depois desempilhar o 1. Ou seja, seria interessante vocês colocarem para rodar esse programa, fica como exercício. E aqui nesse try, catch, ou seja, eu tento agarrar a tal da exceção que foi falada, ou seja, empty stack exception, tá? Significa, eu recebo uma referência para esse, vamos chamar de erro, é uma exceção na verdade, né? Uma stack vazia, ou seja, eu tentei desempilhar, né? Porque eu estou num loop infinito enquanto true, e no momento que aconteceu um erro, eu não consigo mais desempilhar porque a pilha está vazia, eu faço o break, aí eu saio do loop, aí o programa termina. Tá ok? O break serve para você sair do while. Então aqui de cara eu estou explicando 3 coisas. Primeiro, demonstrando a classe stack, dizendo um pouco sobre o assunto exception, que vai vir mais à frente. Tá? Estou mostrando também o uso de generics, que eu poderia ter uma stack de funcionários, poderia ter uma stack de outras coisas também. Tá? E aqui mostrando um exemplo desse uso de stack. E com isso a gente termina o nosso módulo 5. Tá? No próximo módulo a gente vai ver classes abstratas e polimorfismo. Ok? Então obrigado, estudem, façam exercícios aí.